Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática, a nossa primeira aula de matemática da quarta unidade, né? Com assunto novo. Então, eu sei que vocês estão, ó, bem animados para começar. Bom, antes de começar, eu vou explicar para vocês o assunto de hoje. Hoje a gente vai, ó, trabalhar com fração. Isso mesmo. Vocês sabem o que é fração? Bom, se não sabe, vocês vão saber agora. Antes de começar a nossa atividade, eu vou explicar para vocês, tá? Fração é a forma da gente poder explicar uma coisa que foi dividida. Como assim, tia? Não estou entendendo. Vejam só. Botei aqui uma pizza. Eu ganhei uma pizza e dividi ela em 4 fatias, como vocês podem ver aqui. Sendo que eu comi uma fatia. E sobraram quantas? Sobraram 3. Então, como é que eu posso representar? Como é que eu posso falar para uma pessoa o quanto sobrou dessa pizza? Eu vou dizer, sobraram 3 pedaços? Sim, 3 pedaços. Fica meio estranho, né? Então, quando a gente quer explicar em forma de fração, a gente faz o seguinte, vejam só. Vocês já viram aqueles números que às vezes tem um número em cima, uma linha, um número embaixo? Pronto, isso se chama fração. Por que tem 2 números, um em cima e um embaixo? É isso que eu vou explicar a vocês agora. Bom, para a gente fazer a fração, eu já expliquei a vocês, dei o exemplo da pizza. Então, eu quero explicar para uma pessoa, em forma de fração, quanto foi que sobrou dessa pizza. Sempre tenho que lembrar de botar o tracinho, tá, gente? Esse precisa desse tracinho, porque a fração precisa desse tracinho aí. Embaixo, eu vou colocar a quantidade que eu tinha antes de tirar, a quantidade total. Então, antes de eu tirar essa pizza, tinha quanto aqui? Tinha 4 fatias, não foi? Então, a quantidade que tinha antes de eu mexer, tinha 4. Mas depois que eu comi, sobrou quantas? Sobrou 3. Então, eu já fiz a minha fração. Olha que coisa fácil. Eu tenho 3 quartos. Eu quero dizer que eu tenho 3 fatias de 4. Eu só tenho 3 de 4 fatias. Isso é uma fração. Vou explicar agora com vocês outro exemplo. Bom, nesse exemplo daqui, eu tinha um triângulo com 2 pedaços. E aí, eu tirei um pedaço dele e só sobrou um. Como é que eu posso colocar isso em forma de fração? Lembra que eu falei a vocês? Sempre tem que, ó, botar o tracinho. Embaixo fica a parte do meu triângulo antes de eu mexer. Quanto é que tinha antes de eu mexer? Tinha 2 pedaços, então eu boto 2. E quanto é que ficou depois que eu mexi? Ficou só 1. Então, depois que eu mexi, fica em cima. E antes de eu mexer, fica embaixo. Então, ó, eu tenho um pedaço de 2. Essa é a minha fração. A gente também chama isso aqui de meio. Às vezes, numa receita, gente, tem mesmo assim, um desse copo de água. Então, quer dizer que ele está pedindo meio copo de água. Isso também significa meio, porque, ó, quando eu parti meu triângulo, ó, em 2 pedaços, só ficou meio triângulo, só ficou metade. Então, isso também significa meio. Eu sei que deve estar um pouquinho aí, mas a gente vai agora treinar com mais atividades e vai aprendendo mais ainda. Então, vamos começar a nossa atividade. Todos pegando o livro de matemática na página 196. O livro grosso, tá? Esse aqui. Vamos começar? Ideias de fração. Bom, vou fazer a leitura dessa página aqui, tá? Além da situação apresentada nas páginas anteriores, voltem logo aqui, na página 194, pra gente ler isso aqui, tá bom? Frações. Você sabia que aproximadamente 1/3 de todo o alimento produzido é desperdiçado? E que algumas partes comestíveis desse alimento, como folhas, talos, cascas e sementes, são jogadas fora? Isso mesmo.
Aí faz umas perguntas aqui. Primeiro, quais alimentos aparecem na foto? Quais são os alimentos que aparecem aqui? Ó, cenoura e beterraba. De que maneira as folhas e os tachos dos alimentos que aparecem na foto podem ser usados? Essas folhas, gente, que aparecem aqui, ó, pode ser usado em feijão, em arroz, em saladas. É muito bom essas folhas aqui, sendo que muita gente joga fora. Tanto que quando a gente vai comprar, né, verdura, né, em algum canto, elas nunca vêm com essas folhinhas. As pessoas sempre tiram, sempre jogam fora. E o terceiro, como você explicaria a alguém o significado de 1/3? E aí? Se a pessoa falasse 1/3, você ficaria o quê? Sem entender, né? Então, é isso que a gente vai aprender em fração. Quando as pessoas falarem sobre essas expressões, a gente entendeu o que é que elas estão falando. Então, a gente vai aprender o que é 1/3. Mas antes de começar, eu vou explicar para vocês o que é 1/3. Deixa eu apagar aqui. Bom, gente, 1/3 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, quer dizer que de 3 pedaços, só sobraram 1. Então, 1/3 é isso. Deu para entender? Ainda não? Então, vamos fazer a nossa atividade. Todos passando para a página 196 novamente. Ideia de fração. Além da situação apresentada na página anterior, em diversas outras precisamos fazer uso de números diferentes dos quais estudamos até agora. Veja alguns exemplos. Aí a menina está falando aqui. A minha pipa tem 2,5 metros de rabiola. Aí a outra fala aqui. 1/3 das flores são vermelhas. E a outra fala, somos 4, então cada um vai ficar com 1/4 do bolo. O que você sabe sobre os termos destacados nos balões de fala da cena acima? Cite outras situações cotidianas em que usamos esses termos. Como vocês ainda não sabem, eu vou ajudar vocês nessas. Vocês podem colocar no primeiro quesito 1/3 de pizza, 1/4 de caminho percorrido. Pode ser uma dessas duas respostas, tá? E ele está pedindo no segundo quesito para vocês pesquisarem o significado da palavra fração. E depois vocês vão explicar para um colega. Como não dá para vocês explicarem para o colega, vocês vão procurar o significado dessa palavra fração e vão escrever no caderno, tá bom? Para mim. Agora vamos para a página 197. Essa aqui, tá? A professora Fabiana está explicando fração de uma figura para seus alunos, igual que eu fiz aqui com vocês. Ela recortou 5 círculos de mesmo tamanho e dividiu alguns deles em partes iguais. Primeiro, para formar um círculo com verde, são necessárias quantas peças? Ó, para a gente poder formar um círculo aqui com esse verde, vamos precisar de quantas peças? Da amarela? 2. Da azul? 3, ó, aqui, ó, não tá dividindo com 3 pedaços? Da vermelha? 4, não tá dividido em 4 pedaços? E da laranja? 5, tá dividido em 5 pedaços. Aí faz embaixo. Note que o círculo amarelo está dividido em 2 partes iguais. E cada uma delas é um meio ou a metade do círculo. Então, como é que se lê isso? Foi como eu expliquei a vocês. Ah, sendo que aí é em círculo. Aí, mas vamos dizer aqui que era em triângulo. Tinha um triângulo, dividiu no meio, ficou, ó. Isso aqui foi... Eu estava ensinando a vocês terço. Ficou meio. Ou então, ó. Isso aqui significa o quê? Ficou meio. Um meio. Isso mesmo. O círculo azul está dividido em 3 partes iguais e cada um deles é 1/3 ou a terça parte do círculo. Então, deixa eu apagar aqui para explicar para vocês melhor. Bom, no círculo azul, ele tem quantos pedaços? 3. Então, a gente já bota quantos pedaços ele tem embaixo. Mas quanto foi que sobraram embaixo? Só 1. Então, aqui, ó, 1/3. A gente sai já é a fração do círculo azul. Agora, passem para a próxima página, página 198. Segundo, complete a frase. O círculo vermelho está dividido em quantas partes? Vocês vão voltar e vão olhar quantas partes está aqui o círculo vermelho partido. E vão escrever lá. Aí embaixo,
cada uma dessas partes é a quarta parte, ou 1/4. Se chama 1/4. Esse aqui, ó. Esse 1/4 se chama 1/4. Então, vocês vão escrever isso. 1/4. Isso é na letra A do segundo quesito, tá? Aí aqui, ó, lemos, embaixo aqui, lemos 1/4 novamente. E na letra B, o círculo alaranjado, o círculo laranja foi dividido em quantas partes? Em 5 partes. E como é que se chama isso? Isso aqui se chama 1/5. Então, vocês vão escrever 1/5. Isso mesmo, na letra B. Essa foi a resposta do segundo quesito. Agora, vamos para o primeiro quesito, ainda na página 198. Esse aqui, tá? A figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Essa figura foi dividida em 6 partes iguais. Cada parte obtida é 1/6 da figura. Note que 2 dessas partes estão pintadas de azul. Para representarmos a parte pintada de azul na figura, usamos a fração. Bom, o que ele quis dizer? Bom, ele quis dizer isso. Quantas partes tem aqui no total? 6 partes. Então, a gente bota o total aqui embaixo. Mas quantas estão pintadas? 2. Então, temos aqui 2/6. Isso mesmo. Isso aqui, ó, é 2/6. É fácil, gente. Eu sei que quando a gente lê parece meio complicado, mas isso é bem fácil. Agora, destaque o adesivo do material complementar e cole de acordo com a fração indicada em cada um dos itens. Vamos fazer isso agora? Bom, vocês vão na página 283, essa aqui, vocês vão tirar essas frações, tá? Vou fazer isso com vocês agora. Pronto. Eu vou tirando e vou colando aqui no dedo as frações, tá? Deixem aí também pertinho, porque fica melhor pra vocês. Gente, desculpa, o adesivo não é da página 283, não. É da página 282. A 283 é de outra atividade. Deixa eu mostrar a vocês onde é. Aqui, vocês sabem, é da página 282, porque se eu for procurar vai perder tempo. São esses adesivinhos aqui que eu já tirei na minha mão. Bom, na letra A, ele tá dizendo que a figura são 5/6. Tem mesmo assim, ó. Deixa eu escrever pra vocês aqui. Tem 5/6. Então, isso quer dizer o quê? Que a figura tem 6 partes, mas só tem 5 pintadas. Qual é dessas aqui que tá acontecendo isso? Muito bem, essa aqui. Então, a letrinha A, a gente vai colar este adesivo, ó. Tem 6 partes, mas só tem 5 pintados. A gente vai colar na letrinha A. Já colei o meu, tá? Agora, o próximo, a letra B, tá dizendo que a figura tem 3/6. Esse aqui. O que isso quer dizer? Que a figura tem 6 partes, mas só tem 3 pintadas. Qual é que tá acontecendo isso? Isso mesmo, gente. Essa aqui, ó. Tem 6 partes, mas só tem 3 pintadas. Então, essa é da letra B. Eu já vou colando o meu aqui da letra B. Já colei. Depois eu mostro pra vocês como ficaram. E a letra C tá dizendo 4/6. Isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Que a figura tem 6 partes, mas só tem 4 pintadas. Então, qual é? É essa aqui. Muito bem. Então, a gente vai colar essa na letra C. Deixa eu mostrar a vocês como foi que ficou. Colei meio tronchinho aqui. Mas dá pra ver. Deixa eu mostrar a vocês. Olha, tá vendo? Vocês vão colar aí em cima. Depois, a gente vai para o segundo quesito. As figuras estão divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de azul em cada uma delas. Vocês vão fazer agora o contrário. Aqui tem as figuras, vocês vão botar como é que se coloca. Lembra?
Embaixo a figura toda da linha, em cima só a quantidade pintada. Embaixo a quantidade toda, em cima só a parte pintada. Embaixo a quantidade toda, em cima só a parte pintada. Isso mesmo. Depois, vamos para o terceiro quesito. Qual dos itens a seguir tem informações verdadeiras? Tem 3 imagenzinhas, 4 na verdade, e estão falando algumas coisas delas aqui. Se for mentira, vocês não vão escrever, vocês só vão escrever as que são verdadeiras. São 2. Vejam só, na letra A, tá dizendo que a figura tem 2 partes e uma tá pintada. Tá certo? Tá certo. Aqui tá dizendo que tem 5 partes e 2 estão pintadas. Tá certo? Tá certo, tá dizendo que tá pintada de amarelo. Aqui tá dizendo, ó, que tem 4 partes e só, ó, uma tá pintada. Tá certo? Tá certo. Aqui tá dizendo que tem 8 partes, mas só 3 tá pintada. Tá certo? Certo. Tia, mas qual é a parte errada, tia? A parte errada, gente, é que para elas serem iguaizinhas, todos os pedacinhos têm que estar cortados da mesma forma. E isso não está acontecendo na letra B e na letra C. Os quadradinhos estão diferentes, não estão todos iguais, não. Então, não pode ser uma fração. Só é fração, gente, quando todos os pedacinhos estão cortados da mesma forma. Entenderam? Então, no terceiro quesito, a única aí, ó, figura que tá realmente certinha é a figura A e a figura D. Isso mesmo. Aí vocês vão escrever isso aí embaixo. As que não são verdadeiras. Por quê? Aí as B e a C não são verdadeiras. Vocês vão dizer isso porque elas não estão partidas de formas iguais, tá? Depois vocês vão para o quarto quesito, tá? Bom, no quarto quesito, aqui tem 100 quadradinhos. 100 quadradinhos aqui. E ela tá dizendo que um quadradinho tá de vermelho, de 100, só um tá vermelho. Aí fica 1 e o 100 aqui embaixo. Lembra? O 100 é a parte toda, só de vermelho 1. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras cores. De verde, como é que faz a fração do verde? Lembra? Bota 100, que é a quantidade de quadradinho embaixo, e bota só que tá pintada de verde em cima. E de azul, a mesma coisa aqui. O 100 embaixo, que é tudo, e só a quantidade que tá pintada de azul em cima. Lembra de botar aquela retinha. Muito fácil também, né? Depois vamos lá para a página 200, quinto quesito. Agora vocês vão lá nos adesivos, na página 283, e vão tirar aquelas fraçãozinhas, tá bom? Aí vocês vão colar aqui. Quinto quesito. A letra A tá dividida em algumas partes. E ó, só tem um número aqui. A gente tá vendo que tem o número 1 aqui em todas. Então, a gente sabe que em cima é sempre o número 1. Mas embaixo da fração é a quantidade de pedacinhos que tá dividida. De novo, em cima é sempre o número 1, vai ser sempre o número 1. Mas embaixo, na fração, é o pedacinho de vezes que está dividida. Então, na letra A, está dividido em 1, 2, 2 pedacinhos. Então, qual é a fração? O número 1 em cima, o número 2 embaixo. É 1 meio. Aí, eu vou lá procurar nos meus adesivos onde é que tá 1 meio. Como eu já tirei, ó, olha 1 meio. Aí, vocês vão colar nessa caixinha roxa aqui no quinto quesito, tá vendo? Aqui, vou colar ele aqui em cima, ó como fica. Tá vendo? Já colei. Agora a letra B tá dividida em quantos pedacinhos? Em 3 pedacinhos iguais. Então vai ser 1/3. Ó, 1/3, 1 na frente e o 3 embaixo. Vocês vão lá e vão colar na letra B. E aí o restante é com vocês, tá? Não vou dizer toda a resposta não, o restante é com vocês, mas eu já expliquei a vocês como é que faz. Depois vamos para o sexto quesito. A horta de Jair tem a forma de um quadrado. Nelas foram plantadas tomate, couve, cenoura, alface e beterraba.
Veja o esquema que representa a horta e indique qual alternativa é verdadeira, com V, e qual alternativa é falsa, com F. A letra A. A área destinada à plantação de alface ocupa 1/4 da horta, é verdade? Isso quer dizer o quê? Que aí a horta dele está dividida em 4 pedaços e que a alface pega um deles. É mesmo? Vamos ver? Aqui. Alface. Cadê o alface? Aqui, ó. Alface, tá vendo? Aqui é no quadrado. Deixa eu explicar pra vocês no quadro, é melhor. A horta dele é assim, gente. Era pra ser 4 pedaços, mas aí daqui ele quis partir assim. Aqui ele deixou aqui e aqui ele deixou aqui. Mas aqui, na verdade, eram pra ser 4 pedaços. Então, a gente sabe que vai ser sempre o 4 embaixo. Ele tá dizendo que o alface pegou uma parte do 4. Realmente, o alface pegou todo esse quadrado aqui. Então, ele pegou uma parte só desses 4. Então, a letra A tá verdadeira. Aí ele tá dizendo que a área destinada à plantação de couve ocupa uma parte de 2. Cadê o couve? Olha o couve aqui. Realmente, o couve pega uma parte. Mas não tem 2 pedaços aqui divididos, não. Aqui, ó, eram para ser dividido em 4 pedaços. Então, tá errado. Então, a letra B é falsa. Isso é a questão 6. Letra A, verdadeira. Letra B, falsa. A letra C tá perguntando. As plantações de couve e tomate ocupam juntas 3 partes da horta. Couve pegou aqui e tomate pegou aqui. Aqui não era para ser 2 pedacinhos? Então, eles só pegaram 2 partes, não pegaram 3 partes, não. Então, é falsa a letra C. Já na letra D, ele está dizendo que a cenoura ocupa uma parte de 8. A cenoura fica onde? Eita, cortei de forma errada, mas bora dizer que a cenoura fica aqui. Então, quantas partes tem aqui? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Ele está dizendo que aí pegou uma parte de 8. Por quê? Porque aqui, se desse, dava para partir 1, 2. Se a gente fosse dividir aqui no meio, ficava 1, 2. Se fosse dividir aqui, 3, 4. Se fosse dividir aqui, 5, 6. E aqui, 7 e 8. Então, realmente, a cenoura pegou uma parte de 8. Porque cada pedacinho desse equivale a meio. Então, realmente, ela pegou uma parte de 8. Então, é verdadeira. Aí, no embaixo... Então, de novo, deixa eu explicar a resposta. Ficou V, F, F, V. Isso, sexto quesito. Aí embaixo ele tá pedindo para reescrever as frases erradas. Ficou assim, letra B, né, a errada fica. O certo é, a área destinada à plantação de couve ocupa 1/4 da horta. Vocês vão escrever aí. Isso aí que eu falei. E na letra C, embaixo, na linha de baixo, você vai botar a letra C. As plantações de couve e tomate ocupam juntas um meio da horta. Vocês vão escrever isso, tá? Não, ó, se perdeu na frase, volta um pouquinho o vídeo para vocês conseguirem ver a frase novamente. Depois daqui, vocês vão para sétimo quesito, na página 201, tá? Sétimo. As frações são nomeadas de acordo com seu denominador. Os denominadores de 2 e de 9 recebem nomes particulares. Aqui tem dizendo como é que se chama, ó. 1/2, 1/3, 3/4, 2/5, 5/6, 1/7, 6/8 e 4/9. Quando o denominador é 10, 100, 1000, lemos o numerador acompanhado respectivamente da palavra décimo, centésimo e milésimo. Exemplo, quando é 1, 10, 1 décimo. Se aqui fosse 100, 1 centésimo. Se fosse 1000, 1 milésimo. A gente fizer assim. Então, agora vocês vão escrever embaixo como é que se lê. Tem aqui, ó, 3 e o 8. Vai ser como? 3 oitavo. 9 10, 9 décimos. 20 100, 20 centésimos.
Letra D, 31 em 1000, 31 milésimos. 10 e 28, 10, 28 avos, 10, 28 avos. Letra F, 6 e 37, 6, 37 avos. Se lê assim. E no oitavo quesito, escreva como se lê a fração que aparece em cada formação. Vejam só, na letra A, na letra B e na letra C tem uma fração aí. Vocês vão ter que dizer como é que se lê. Vamos ler? Não é para escrever a frase toda não, só a fração. Frase A. De toda a água existente na planeta Terra, cerca de... Como é que se lê essa fração? 97 barra... Eita, deixa eu apagar aqui, fica melhor. Então, como é que se lê essas figuras? Na letra A tem esse... Vocês só vão escrever a fração. Lê 97 centésimos. Na letra B tem essa fração aqui. 7 décimos. E na letra C, 2 quintos. Vocês só vão escrever como é que se escreve a fração. Isso é só questão do costume. Já já vocês estão sabendo ler todas as frações. E chegamos ao fim da nossa atividade, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.